Olá, amigos, muito bom dia. Estamos diante de uma exuberante natureza. Várias árvores, algumas plantas, um lugar realmente bonito, bem encantador. Por alguns instantes, nós até nos esquecemos de que tudo isso, de que todas essas árvores e plantas, um dia foram sementes. E essas sementes brotaram da terra, cresceram e chegaram ao ponto onde estão agora. Mas tudo isso foi um processo. Houve um início, houve um cuidado e elas se desenvolveram, cresceram. Nós podemos pegar esse exemplo e também comparar com a nossa vida. Desde que nós chegamos ao mundo, nós também éramos uma semente, crescemos e chegamos até onde estamos agora. E muita coisa já aconteceu. Os nossos projetos também são assim. Quando nós criamos uma ideia, quando nós desenvolvemos um projeto em si, precisamos realmente fazer com que ele siga adiante. E é aí que nós temos que ter todo um zelo, todo um cuidado para não nos esmorecermos diante das dificuldades, obstáculos que vão surgir. Só que na maioria das vezes nós até abortamos porque nos vemos tão pressionados e ficamos com um certo receio de que não vai dar certo, temos medo realmente de que aquilo não venha a vingar. Nós começamos a aceitar as provocações externas, as sugestões do mundo de que isso não pode, isso não dá, você não tem recursos, e aí então nós abortamos. E como essa semente, essa ideia, poderá realmente vingar, poderá se materializar, se nós mesmos já fizemos o corte dela. Isso me faz lembrar o bambu chinês. O bambu chinês, quando ele é lançado debaixo da terra, ele não surge logo imediatamente, lógico, acima da terra. Ele tem um tempo. O que se vê é apenas um broto, mas ele vai levar cerca de 5 anos para se desenvolver embaixo da terra até rompê-la e crescer até uma altura de 25 metros. E ele sabe ser flexível. Os seus nós é que lhes dão aquela fortaleza para lutar, ou melhor, resistir à força da natureza. Mas ele é oco por dentro e flexível. Mas levou 5 anos debaixo da terra. A maioria de nós não consegue esperar tanto tempo assim. Quando realmente alguma coisa não acontece de imediato, quando os nossos sonhos não se realizam tão rapidamente, nós chegamos a ficar pensativos e abortamos de repente a nossa ideia. Não, isso não é para mim, isso é muita areia do meu caminhão, deixa isso para lá, eu vou partir para outra porque não era por aqui, eu nasci pobre, eu vou ser pobre, coisas desse tipo assim. E aí você realmente se estaciona numa zona de conforto, em sistemas de crença e não consegue realmente dar um passo adiante, pois quando tenta, vem alguma coisa de fora e faz com que você realmente desista daquele seu plano, sua ideia. Um outro exemplo também dado pela nossa querida natureza é o pinheiro. O pinheiro, ele não cede, digamos assim, às pressões externas, porque ele conserva a sua folhagem verde o ano inteiro. Ele atravessa as 4 estações do ano e não muda a sua aparência. A sua mudança não é externa. Enquanto todas as demais árvores estão se desfigurando, mudando a sua folhagem, os galhos estão ficando secos, o pinheiro não. Ele se conserva totalmente verde, ainda que com a camada de gelo das neves, porque a sua mudança é interna. Ele muda por dentro. No tempo do inverno ele acumula muita água para enfrentar os verões, e no tempo do verão ele acumula calor para suportar o inverno. Sabe a natureza, como nós deveríamos também fazer o mesmo, copiar ou pelo menos aprender com a natureza. Nossas mudanças se dão por dentro. Nós não temos que nos deixar influenciar pelo mundo externo, muito embora a pressão seja muito grande, porque estamos vivendo na matéria, e a matéria realmente ela sucumbe em determinados momentos. Mas é exatamente para nós entendermos o quanto é importante seguir exemplos assim, tão simples, tão naturais. Veja só, o pinheiro, sua mudança interna, porque nós também não fazemos isso. Todos os grandes mestres já nos ensinaram isso.
O Mestre Jesus, inclusive, ele nos dá um grande exemplo sobre essa questão de semente, quando ele narra para todos nós a parábola do semeador. Ele diz lá que algumas sementes caíram à beira do caminho, mas vieram os pássaros e as comeram. Ou seja, ele diz que, na verdade, essa parábola ela fala de 4 tipos de personalidades, 4 grupos comportamentais em relação a como nos relacionar com o mundo em si. E aí nós aderimos realmente a um padrão mental e outro. Então, quando ele fala que as sementes que caíram e foram comidas pelos pássaros, elas não chegaram a ser plantadas, não foram para baixo da terra. Elas simplesmente caíram, mas então, ninguém teve o cuidado de plantar. Rapidamente os pássaros comeram. Então essas são aquelas pessoas que ouvem a mensagem, mas não a compreendem, ignoram-na ou a rejeitam. E aí o que acontece? As oportunidades, elas chegam e nós a ignoramos. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Imaginem a lagarta. Ela se rasteja pelo solo, pelo jardim. Mas um belo dia, ela é convidada para entrar no casulo, onde ela sofrerá uma transformação que será libertadora. Vamos imaginar que ela se recuse, porque ela não compreendeu que isso vai lhe fazer bem. Ela está tão acostumada a viver aquela sua vidinha de comer gramíneas e se rastejar pela mata, pela floresta, seja lá o que for, e ela tenha medo de sair de onde está. Ela pensa que vai ser a sua morte e por isso se recusa. Então ela rejeita esse convite para entrar no casulo. Realmente ela não vai conseguir ver a liberdade que é de alcançar voos maravilhosos e enxergar outros mundos. Muitos de nós fazemos isso. Nos acomodamos em nossas zonas, a oportunidade chega, bate na nossa porta e nós não quero isso não vou fazer isso não, vou ficar aqui mesmo, não está muito bem, mas eu já estou acostumado. Então a nossa mente fica engessada, nós ficamos prisioneiros dessa mente. Outro exemplo que Jesus nos dá, ele diz que as sementes, algumas delas, ou uma parte, caiu em solo pedregoso. E um solo pedregoso que a terra não era funda, então quer dizer, logo brotou. Essas sementes brotaram logo em seguida. E essas são aquelas pessoas que também ouvem a mensagem e a recebem com grande alegria no coração. Mas como elas não têm raízes profundas, elas não a conservam, ou não conservam essas sementes. E o que acontece? Elas abandonam a sua fé. Vocês já viram como é um arranha-céu? O arranha-céu, ele tem 30, 40, 50, 60, 100 andares. Será que a gente nunca chegou a pensar como que esse prédio imenso consegue ficar em pé ali sem que uma tempestade, uma ventania o derrube? É porque na construção desse prédio, desse arranha-céu, foi feito um buraco imenso, com uma grande profundidade sobre o qual se colocou o alicerce. Exatamente por isso, por essa profundidade, é que esse prédio se mantém em pé. Então a gente tem que imaginar assim, ou ter a certeza de que quanto mais fortes e profundos forem os nossos motivos, mais altas serão as nossas realizações. Jesus também diz, nessa mesma parábola, que algumas outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Aqui estão todas aquelas pessoas que ouvem a mensagem, até fazem boas obras, mas não cuidam de suas emoções. E logo são sufocadas pelas preocupações mundanas e pelas ilusões das riquezas. Nós podemos dar como um dos exemplos apenas desses espinhos aquela pessoa que se relaciona, né, com uma outra, um marido, né, com uma esposa. No começo, quando eram namorados, era uma maravilha, eles se divertiam bastante, depois eles se casaram, começaram a viajar, começaram a fazer um monte de atividades,
e se deram realmente muito bem. Só que, vamos supor que esse homem, esse marido, ele seja uma pessoa ciumenta. De vez em quando ele deixa escapar um pouco desse seu ciúme e isso, assim, sem controle, vai tomando proporções. Chega um determinado momento em que esse ciúme aflora de uma tal maneira que rompe a relação. E ele acha sempre que a culpa é do outro. Mas ele é uma boa pessoa. Ele fez boas obras, ele praticou, de repente, até atividades religiosas, atividade de caridade. Ele era uma pessoa honrada, honesta, mas ele não cuidou desse espinho. Ele não procurou tratar esse ciúme. E aí ele vai, de repente, para um outro relacionamento e vai dar a mesma coisa. E um outro e mais outro, a mesma coisa. Enquanto ele não muda por dentro, enquanto ele não quebra esses espinhos ou arranca de vez de dentro dele, ele não vai conseguir se desenvolver e vai ficar preso nesse tipo de comportamento mental, nesse padrão de pensamentos, que na verdade é um terreno contaminado, pois a planta ou a semente que ele tem, que é boa, cresceu, mas cresceu também ao lado de espinhos, e ele não podou, ele não cuidou, ele não procurou fazer uma proteção emocional, ele não geriu as suas próprias emoções. E chegou um determinado momento em que realmente isso começou a complicar. E isso passeia por diversos campos da própria vida dele. Esse é apenas o exemplo da pessoa ciumenta. Mas como o próprio mestre fala, a pessoa cede às preocupações mundanas e à ilusão das riquezas. Há pessoas que realmente fazem de tudo para ter poder, para ter dinheiro. São boas pessoas, fazem muitas coisas boas, mas elas se tornam cegas porque querem sair do estado, digamos, de miserabilidade em que se encontravam no passado ou que se encontram e querem realmente crescer, 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 mas acabam atropelando até outras pessoas e elas nem se dão conta disso. Mais tarde é que elas vão ver o quanto de estragos que causaram para elas e para as outras pessoas. E pode ser tarde demais. Enfim, ele termina dizendo que algumas sementes caíram em terra boa e deram frutos. 30, 60 e até 100 vezes mais do que o que havia sido plantado. Estas são aquelas pessoas que ouvem a mensagem e a compreendem. Essas sim dão frutos. Essas são aquelas pessoas que já estão bem experimentadas nesse mundo, que já aprenderam a, digamos, separar o joio do trigo, que já não se deixam mais influenciar pelas coisas mundanas, pelos aborrecimentos, pelas preocupações mundanas com o dia de amanhã. São pessoas que já estão numa caminhada há muito tempo e que já estão bem mais preparadas, já estão bem mais à vontade para resistir a grandes tentações e provocações. Então, meus amigos, que sejamos assim, que olhemos cada vez mais para o nosso mundo interno, onde é que acontecem realmente as grandes mudanças, as grandes transformações. Vamos tentar fazer com que a nossa profundidade aumente. Quanto mais profundos realmente nós formos em nossas mudanças internas, os grandes milagres, as grandes realizações vão acontecer. Não digo que nós venhamos a nos tornar milionários, não, isso não tem nada assim a ver, pode até acontecer, mas uma grande mudança interna, em sentido espiritual, vai nos dar condição de crescer cada vez mais como ser humano. E é assim que nós poderemos ajudar tantas outras pessoas. É ajudando a si próprio, é entendendo que é por dentro que realmente mudamos. Mas é preciso cuidar desse terreno chamado coração. É aqui que são lançadas as sementes. A nossa mente em si, ela mente para nós, porque na verdade é ela quem se impressiona com as coisas que acontecem ao nosso redor. Mas é o coração, é a sede das emoções, é o nosso terreno, é o nosso solo, onde as sementes boas devem ser plantadas e cuidadas. Elas não podem ser realmente descuidadas. Ao jogarmos as sementes, vamos cuidando, tratando e enfrentando todas as adversidades, todos os espinhos que tentem surgir, todas as dificuldades, todas as resistências que realmente queiram ou venham a aparecer.
Nós temos que mostrar força nessas horas, ser resilientes e pacientes, porque é tudo um processo. Então, meus amigos, cuidem de suas sementes. Aquele abraço. Meu amigo Jorge Costa, para vocês.